tudo bem com vocês? Um prazer novamente estar aqui na companhia de cada um de vocês que deu play nesse vídeo para nos acompanhar. Olha só as companhias que eu tenho aqui hoje. Algumas já conhecidas por vocês, né? E com certeza alguns sinais aqui na mesa você já interpretou de quem e de que nós vamos falar. Logicamente, vocês já sabem que nós somos parceiros, amigos. Posso falar do grupo, da comunidade, todo esse pessoal que já está nos nossos corações da Ori. Tenente Botoso não está aqui, mas fica o nosso abraço já para ele. Espero na próxima, tá bom? Vamos falar sobre algo que aconteceu recentemente. Lógico que vocês já sabem que tem os contos da caserna, né? Teve o primeiro volume. Vou mostrar aqui para vocês, para quem não lembra. Falei bastante desse livro aqui, né? Vamos relembrar os contos. Recebemos aqui o Tenente Levi, contou um pouquinho também sobre o livro, a participação dele. E aí, pessoal, o que aconteceu? Veio o segundo volume. Veio e eu já li. Eu vou deixar para falar no final o quanto eu recomendo já essa leitura, tá bom? Vamos apresentar primeiro os nossos convidados. Logicamente, Tenente Marajá. Dessa vez eu não vou errar o nome. Aprendi. Um prazer ter o senhor aqui novamente com a gente. Prazer do meu, doutora Geilene. Uma honra estarmos aqui no podcast do Movimento Mais Brasil. O Movimento Mais Brasil, um grande parceiro da Ori, sempre está com a gente nos nossos projetos. Movimento, Grupo MMB, Alfa, Poteri, uma galera aí. É verdade. E patrocinador da nossa primeira corrida, que é a corrida de Ori 10 anos. E desde então, sempre parceiro do projeto Contos de Caserna. Trocando figurinhas ali. Sim. E essa, pessoal, aqui é mais uma gravação de uma série que a gente está fazendo, né, Geilene? Hoje com dois grandes amigos, que é o nosso amigo Tenente Canuto, colega de turma 95, ele vai falar do conto dele, e também o Tenente Afonso, que é um grande amigo, um pouco mais antigo do que a gente, mas servimos juntos, porque além de infante, assim como eu e Canuto, ele também é odontólogo, e com um diferencial, ele ainda fez o curso de paraquedista, e além do curso básico paraquedista, ele fez o curso de mestre de salto. Então, só tem gente boa aqui hoje nessa mesa. Muita história. E aí, pessoal, vocês viram que parece uma baguncinha aqui na mesa, né? Antes de começar a gravação, a gente teve um momento que eu vou confessar para vocês, não vou entregar a minha idade, tá bom? Não perguntem nos comentários. Mas muitas pessoas sabem o que é esse álbum de foto aqui. Isso aqui é uma riqueza, pessoal. E aí eu tive o prazer de pegar aqui, ver algumas fotinhas que foram tragas pelo Tenente Afonso. Muita história aqui, né, Tenente? Bastante. Tem umas fotos aqui, a gente até brincou aqui, pessoal, no começo, que é uma riqueza histórica, não só de vida, mas de Brasil, de tudo, assim, que traz um pouquinho do que é a riqueza da nossa nação, das nossas histórias, né? Sim. Tenente Afonso, eu vou querer saber um pouquinho de cada foto aqui, um pouquinho de cada história. Tem umas bem peculiares aqui, pessoal, como o Tenente falou sobre paraquedismo, né? Tem umas fotos aqui que eu até falei, isso aqui tem que ir para um quadro. Tem que ir para um quadro. Tem que emoldurar, colocar tudo bem visível, porque é uma riqueza. Com a gente também, Tenente Canuto. Obrigado pelo convite, acertou. A gente treinou bastante, ensaiou bastante antes, né? Mas obrigado, Virgilene, pelo convite. Imagina. Agradecer ao Marajá também, que reforçou isso pra gente. É uma satisfação estar aqui. Imagina, conta pra gente, Tenente Canuto, um pouquinho da sua história. Na verdade, ela se inicia bem antes do quartel, né? Sou filho de um pedreiro e de uma costureira, né? Eu queria muito elucidar isso, porque honrar meu pai e mãe é um mandamento da Bíblia, né? Então, a gente, como a gente estava comentando, deixaram de fabricar, né? Homens, né? Vamos dizer assim, lá atrás. Aqui, pessoal, eu fiz uma brincadeira. Vou até pegar uma foto aqui, só para vocês terem uma noção. Peguei uma foto aqui, depois a gente amplia para vocês aí, tá bom? Acompanha lá no Instagram, que eu vou colocar lá também. E aí eu fiz uma brincadeira com os tenentes. Falei assim, nessa época aqui, ó, depois disso aqui parou de fabricar os homens de verdade. Uma brincadeira, tá, pessoal? Não levem pro pessoal, não. Mas
desculpa interromper, gente, entra numa coisa que nós falamos em um último episódio, que hoje a resistência da galera, até física, não é nem mais a mesma coisa, né? O pessoal tá mais molinho. Vai de encontro a essa situação que eu estava falando de honrar pai e mãe, porque foram eles que nos fortaleceram lá atrás, né? Então, a partir do momento que você perde essa célula master que é da sociedade, que é família, aí você vai se perdendo ao longo do tamanho, ao longo do tempo, né? Então, eu agradeço demais meu pai e minha mãe, como você perguntou do início, né? Então, a gente foi criado família humilde e queria ascender, né? A gente estudou, meu pai e minha mãe, graças a Deus, nos deu a oportunidade de estudar, o que fez com que, ao me alistar, eu estivesse credenciado a fazer uma comissão de seleção, que a gente fala CS, para vaga do NPOR, que é o do oficial temporário. E é uma honra, né, tenente, para a família, o filho se alistar, servir. Isso, mas o meu objetivo, orgulho, né? meu primeiro objetivo era servir o exército. Porque um tio meu tinha servido na brigada em 86, hoje ele é finado, mas foi o primeiro militar que a gente teve próximo. E daí começou ali em fevereiro de 94, que eu me alistei. E foi feita a comissão de seleção durante o ano de 94. E em 95 eu tive a honra de servir junto com Marajá João Alves de Mendonça Filho, 114. Uma turma de ouro, né? Eu já vi aqui algumas resenhas, tá? Depois eu conto pra vocês aí as histórias que eu escutei aqui, mas uma resenha boa. Tenente, vou agradecer já no começo, tá bom? Obrigada pela sua presença. Sei que você vai contar umas histórias boas pra gente aqui hoje. Inclusive, tem uma história de escritor aí, né, Tenente Marajá? Dessa turma. Tem umas fotos dele também, de época. Vamos descobrir um pouquinho mais. Tenente Afonso, e o senhor, como começou? Bom, primeiramente, agradecer a presença, o convite pelo Marajá, pelo nosso presidente Botoso, por você estar aqui, pelo Canuto, pela companhia. A minha história não foge muito, acho que da nossa época. Sou filho de agropecuarista, minha mãe era uma costureira, e meu pai falava assim, vou levar vocês para a cidade para estudar e trabalhar. E nessa brincadeira, chegou o alistamento militar, fomos para o NPOR aqui de Goiânia, e ali nós conhecemos várias pessoas que abriram vários leques para nós, e dali nós vamos procurar nosso rumo, né? E fomos tentar a sorte, fomos para o Rio de Janeiro, depois voltamos, fizemos faculdade, e, enfim, é uma geração que eu acho que não volta mais e que nós somos privilegiados por ter passado por ela. Sim, no momento que eu estava olhando as fotos aqui, pessoal, eu até comentei, falei assim, isso que vocês viveram aqui, o que está nesses álbuns de foto, isso aqui é só quem viveu. Foi uma vez na vida e se torna uma riqueza que vai levar e vai ficar, como o senhor falou, o seu filho, né? Isso aqui é algo muito valioso a se guardar, sabe? Eu gostaria muito de ouvir, principalmente, sobre esse volume aqui. Eu sei que teve um café da manhã. Sim. Eu sei que teve lá uma cerimônia. Não pude ir, infelizmente, mas com certeza estava sabendo e gostaria muito de ter ido. Tenente Marajá, vou pedir para você contar pra gente como chegou esse volume 2. Perfeito. Bom, o projeto Contos de Caserna, ele é um projeto bianual da ORI. E esse projeto, ele faz qual papel? Ele tem um papel de tornar aquilo que são os nossos patrimônios imateriais em algo material. Ou seja, aquelas histórias que a gente conta, todas as reuniões que a gente vai e relembra, às vezes a gente conta 30 vezes a mesma história e todo mundo ri e se diverte, se sente muito bem. Por que não escrever um livro com qualidade, que inclusive pode ser até usado como livro de crônica, um livro literário, inclusive até para concurso, que seja. Sim. Porque o gabarito de avaliação, de revisão, é muito cuidadoso. Então nós abrimos um edital. Esse edital tem um prazo para que cada colega possa inscrever os seus contos. É recepcionado por uma comissão que vai avaliar esses contos. Então esse conto ele tem que ter alguns critérios com relação à ética, à honra, alguns filtros em termos de exposição de imagem de pessoas. Então a gente sempre preserva a imagem das pessoas. Sim. E também há depois uma assinatura de uma licença Creative Commons que o escritor cede os direitos para a ORI, até porque a ORI não tem lucro. O que ela arrecada com esse livro é só para poder pagar o custo dela mesmo. Né? Então todo o recurso é revertido
para o próprio projeto. E nós temos um critério que, além dos contos serem feitos por membros da Aura e Goiânia, nós temos pelo menos um conto de outros colegas das regiões brasileiras. Por exemplo, aqui nós temos um colega da Aura, que é a Associação de Oficiais da Reserva do Amazonas. Temos um conto do Recife, um outro que é da região de Ponta Grossa, temos 2 do Rio de Janeiro. De modo que todas as regiões brasileiras estão representadas no Conto de Caserno. Então, embora ele seja um projeto da AORI, ele também é um projeto endossado pelo Conselho Nacional de Oficiais da Reserva. E quem faz o prefácio da obra é o Tenente Monteiro, que é o fundador do Conselho Nacional e é o nosso patrono. Então, o Botossi, ele faz a parte da introdução, a apresentação, mas o prefácio é o Tenente Monteiro. Então, é um projeto de alcance nacional, que ele é levado a cabo pela Aura e Goiânia, para fazer o registro dessas memórias, para que isso não se perca. Porque aquilo que não se escreve, né, a gente sempre tem aquela ideia de que a bengala da escrita é a memória, né? Uhum. Aquilo que não se escreve acaba se perdendo. Sim. E aqui a gente torna imaterial aquilo que é imaterial. E mais, para concluir, a gente faz com que pessoas que, em tese, seriam pessoas comuns, no melhor sentido da palavra, se tornem escritores. E eles aprendem e verificam que não é tão difícil assim. Tanto que muitos deles já estão escrevendo no primeiro, escreveram no segundo, e provavelmente vão escrever no terceiro. E o orgulho, né, de ter a história aqui registrada. Por quê? Algo que eu até já falei aqui. Quando se coloca-se o conto aqui, por mais que tenha aqueles dados, foram tantos volumes, está à venda em tal site, está em tal biblioteca, mas não é possível mensurar o alcance de vida de uma obra dessa. Não tem como. Se isso entra num trabalho histórico, escolar que seja, né? Sim. Isso aqui alcança gerações. Com certeza. E aí a história daquele tenente, daquele soldado, posso falar soldado? Pode. Daquele soldado fica para a vida. Eternizado. Termina, passa esse período aqui que traz tantas boas memórias, tantas resenhas, e aí daqui anos à frente, numa biblioteca, numa questão cultural, histórica, de riqueza de país, está lá a história dele lá, registrada, e foi lançado num evento, numa cerimônia, no Comando de Operações Especiais, com a presença dos colegas, e a gente sempre pede para que todos eles autografem, né? Uhum. E para a gente é uma gratificação. Eu pedi pro Afonso autografou, eu tenho um volume que eu estou pedindo para que todo mundo... Exatamente. E eu vou pedir o Canuto para fazer também para mim, a dedicatória ainda não fez. Uhum. Mas o que é muito legal nessa cerimônia que a gente fez, junto com a entrega das medalhas, que é uma entrega anual que a gente faz também, a outorga de medalhas. Então foi uma cerimônia muito legal. E aqui, para você ter uma ideia, o conto da página 35, último dia de campo, foi o conto do Wesley Flávio Otaviano Canuto, que escreveu, homenageando um colega de turma, que é o Sidney, que depois eu vou deixar para ele contar essa história, porque ele vai ter seus detalhes. E o nosso Tenente Afonso, ele escreveu um conto do livro, que não poderia deixar de ser, como ele é paraquedista, falando de um colega paraquedista. Que eu também vou deixar para ele falar da história do Jeremias. Jeremias, esse é o... O conto do Afonso está na página... Cadê? Acho, já vi uns nomes conhecidos aqui. Tenente Levi, já vi aqui. Tenente Canuto, o último dia de campo. Tenente Afonso, nada como um dia atrás do outro. Exatamente. Eu estou um pouco interessada, e muito interessada na verdade, Tenente Afonso, o paraquedismo aconteceu, entrou já com esse sonho de estar lá em cima, de voar. Como que isso aconteceu? Não, nós tivemos, durante a nossa formação aqui em Goiânia, um instrutor, que é o colega de conto, que ele foi apresentado para nós, e ele era paraquedista, muito militar exemplar, bem disciplinado, bem exigente, como tudo, e lançou esse desafio. Além dele, nós tínhamos também um outro colega da turma, se não me engano, de 82, que é o doutor Távora, né, que a gente chama de Juarez Távora, que foi o 01 da turma, dos paraquedistas oriundos aqui do NPOR de Goiânia. Então, a gente juntou mais 2 colegas, eu mais 2, o Tenente Renato e o Tenente Arantes, aspirantes na época. Conversamos com o Tenente Milton Sils, que era, então Tenente Milton Sils, que era esse militar que eu havia falado, e aí pediu para que nós fôssemos voluntários para ir para a Brigada Paraquedista no Rio de Janeiro.
Aí nós fomos pegar alguns macetes, alguns bizus, né, o termo do militar, com o Dr. Távora, do Juarez Távora. E aí nós fomos voluntários para ir para o Rio de Janeiro. Então o paraquedismo surgiu nesse ano mesmo. Vamos fazer o paraquedismo no Rio de Janeiro. Primeiro porque era uma aventura saltar de paraquedas. Segundo porque eu nunca tinha andado de avião. Terceiro porque eu não conhecia o Rio de Janeiro. Então assim, são 3 coisas numa só, né? Então a gente juntou esses três malucos, que eu vou dizer assim. Fomos em Anápolis, Peruá, né, buscar ali uma carona pelo CAN, Correio Aeronacional, para ir para o Rio de Janeiro. A gente conseguia, não tinha dinheiro para a gente ir para o Rio de Janeiro. Primeiramente, antes da gente ir para Anápolis pedir essa carona, eu peguei um ônibus aqui, acho que numa segunda-feira, 6 horas da tarde, fui no Rio de Janeiro, passei a noite inteira viajando de ônibus. Cheguei lá no Comando Militar do Leste, entregamos a nossa carta de voluntariado, né, para fazer o curso. À tarde eu voltei para Goiânia, ou seja, eu bate e volta no Rio de Janeiro simplesmente para levar os nossos requerimentos. Para poder participar. Isso. E aí no primeiro salto, como que foi isso? Aí, no primeiro salto, sim. Só foi. Primeiro que sim, até chegar ao primeiro salto, há uma história longa, né? Mas enfim, no primeiro salto, eu já estava tão extenuado fisicamente, louco para aquilo acontecesse, que para mim foi como se eu caísse no avião. Foi quase tipo assim. Foi uma aventura. A vontade de avião, primeiro que não esqueço jamais, é o cheiro do combustível do avião. Aquilo ali, senti o cheiro assim, aí a adrenalina bateu. Eu nunca tinha andado de avião, levantamos voo, preparar, abriu a porta e vamos embora. Foi meio que automático, sabe? A única coisa que eu me lembro é que, assim, a hora que eu saltei, eu só gritei, Goiânia! Você entrou no avião pela primeira vez já para saltar? Já para saltar. Porque fazia o treino simulado muitas vezes. A gente fazia o simulado em solo, aquela coisa toda, mas você fala assim, eu já tinha andado de avião algum dia? Não tinha. Eu fui saber o que era descer com o avião, fazer uma aterragem com o avião, uma aterrissagem com o avião, no 8º salto. Quando o salto começou a chover, cancelaram o salto e nós pousamos de volta. Até então, subia e abandonava o avião lá em cima. E aí, depois dessa experiência, tomou gosto ou nunca mais? Não, aí eu voltei para a brigada, aí nós ficamos lá por mais 2 anos, aí nós fomos fazer várias manobras, vários exercícios, saltos noturnos, tive, assim, o extra de saltar noturno em cima da usina de Itaipu, no curso de mestre salto. Então, olhei para baixo, eu só via água, aquele mundaréu de água, espuma, a usina como um todo, mas a nossa ZL, né, era em cima da usina, a zona de reunião do lado da usina. Então o vento canalizava a gente para a nossa zona de reunião, zona de lançamento. Mas assim, a hora que você olha lá de cima, você tira uma vertical do seu joelho com o seu boot, né, seu coturno, e eu vi a usina lá embaixo. A hora que eu vi a usina lá embaixo, eu só queria saber onde é que era a terra. E o vento leva a gente, isso é tudo calculado, nós temos uma equipe que salta antes, faz a medição do vento, distância, tudo certinho. E aí dentro do curso de mestre salto a gente faz os trabalhos dentro do avião, como que faz o lançamento, e a gente lançava a gente mesmo. Então eu não podia errar. Então era um salto noturno, luz verde, faz o lançamento, luz verde, você nem olha, você se joga. Só vai. Quando eu olhei para baixo, estava em cima da usina. Mas deu tudo certo. Deu, tá aqui contando. Um detalhe do bastidor, gente. Quando ele faz o primeiro curso, o curso básico. Como ele falou que tem uma, né? Depois do curso básico, depois de um certo número de saltos, ele vai fazer o mestre de salto. O mestre de salto, ele já comanda o pessoal pro salto. Então ele não é só mais um saltador que salta, alguém mandou, ele vai. Agora é ele que vai atender nas ordens. O curso de salto prepara você para ser o lançador, você que é o responsável para verificar o pessoal, determinar quem salta, a posição, localização de cada equipe, que faz as divisões, inspeção de pessoal, inspeção de equipamento. Aí você entra para o embarque, você lança as equipes e você salta junto com a última equipe. Então você é o responsável pelo lançamento. Não interessa quem esteja saltando, se é um simples soldado ou se é um general. Doutora Girlene é mestre de salto do avião tal. Acabou. Você que tem que Você que tem que dar conta. Tem que estar todo mundo vivo. E se ele errar, caso ele erre, por exemplo, no caso de Itaipu, né? A pessoa que podia cair na ZL na parte seca, podia cair na parte molhada, tem um problema. Sim, ou cair em cima da própria barragem, ou no outro local, nas redes de alta tensão. Então, assim, a responsabilidade do salto é muito grande.
a maneira como eu falei assim, só salta, não é bem assim, né? Tem todo uma... Sim. Todo E Tenente Canuto, e as suas histórias? O que ficou de bom, de corajoso desse período seu? Na verdade, o que ficou para mim foram as amizades, né? Que no domingo retrasado a gente comemorou 30 anos de a nossa turma lá no Clube da Não Serra. parece, gente? Agradecer o subtenente Sérgio, que é o presidente da SEGO, que gentilmente se cedeu espaço para nós lá, para que a gente pudesse estar congraçando lá depois de 30 anos de formada. E a oportunidade que a gente teve também de estar assinando, fazendo a dedicatória nos livros para o pessoal da nossa turma, onde tinham lá 18 tenentes, né, com seus familiares. O Marajá já aproveitou a ocasião, levou o livro para que a gente pudesse estar rememorando essas histórias, né, esses contos, além do meu, que nele está contido aí o Sidney, o 124 e o 120, Rasmussen. não, 120 não, perdão, o 121. Vasconcelos. O Vasconcelos, que faz parte do conto também. Então, pra gente, para mim, o que deixa mais marcado aí, na verdade, ao longo desses 30 anos que a gente se formou juntos, é a amizade. Para mim, é o maior legado que fica dentro do quartel. Você tem, não é só flores também, né? O próprio Afonso aqui, ao falar da situação de ser paraquedista, ele contou o melhor da ação. O pior ficou na entrelinha, entendeu? A discriminação da gente enquanto oficial R2, a saudade da família, né? O desgaste físico, o desgaste físico, a falta de dinheiro, a falta de oportunidade de repente, e você vencer isso tudo, passar o tempo sem olhar para trás é muito bom. E o melhor de tudo, né? Poder estar, e aí como você falou no começo do programa aí, a ORI proporciona isso para nós, né? Da gente estar se congraçando, se reunindo com oficiais de outras épocas. O Afonso é um parceiro que a gente está na caminhada há 10 anos, desde a fundação da ORI. O Marajá eu já conheço ele desde 95 e parece que a gente foi formado na mesma turma. Então a gente fala as mesmas coisas, a gente tem as mesmas aptidões, tem o mesmo centro de questão de justiça, de caráter. Então isso faz com que a gente se una, né? Que a gente trilhe o mesmo caminho e se ajude. Então, para mim, o mais importante é isso. E é bem o que eu falei agora há pouco. O que vocês viveram, o que a gente vê nessas fotos, nesses registros aqui, é algo que está com vocês. Isso gera uma conexão. Verdade. Gera uma conexão. Tanto dessa parte boa, né? Que é aquilo que a gente olha e fala, nossa, oficial, e a foto, tudo muito bonito, quanto eu vou cogitar, Tenente Canuto, que esses perrengues, essas dificuldades, é o que contribui para a formação, para o esforço, sabe? É na dificuldade que a gente é forjado, né? Porque hoje, se você encara uma situação dessa, não estou assim generalizando, logicamente, mas se você coloca qualquer tamanha dificuldade na mão, assim, da maioria das pessoas hoje, não vai. Se falar para a pessoa que ela tem que pegar um ônibus, tem que fazer tal esforço, tem que fazer isso, tem que aprender a ser disciplinado, não vai. Então, o que vocês construíram dentro dessas dificuldades, ninguém vai construir mais, não. Sim, isso é verdade. Endossando o que o Canuto falou, eu acho interessante que, assim, você pode fazer uma faculdade, pode fazer uma pós-graduação, o Marajá é mestrado, doutorado, mas ele não tem na turma dele a mesma união, a mesma convicção de valores que a caserna formou a gente. Então a gente tem amizades de 30, 40 anos atrás que parece que foram ontem. E nós passamos somente um ano juntos. Ou seja, esse um ano foi tão intenso, onde não existia rico, pobre, preto, branco, bonito. Não, éramos todos iguais. Eu acho que essa unidade é que carrega a caserna até hoje. E só a caserna que pode proporcionar isso. Pelas experiências que eu já passei de faculdade, de pós-graduação, a caserna ela é imbatível nesse aspecto. Não tem jeito. Mantém, né, essa história viva. E Tenente Canuto, tem uma história aí sobre o senhor ser escritor. É isso, né? Na verdade, mais um
uma oportunidade que a Ori nos trouxe, né? Porque eu particularmente, eu nunca imaginei. E eu acho isso maravilhoso, já falei aqui. Tenente Botoso, por exemplo, a gente começa ali a conversar com ele, a gente vai descobrindo tanta coisa. Mas o Botoso é um cara fora. Não, o Botoso, ele tá aqui, né? Ele é o ponto. A curva é aqui, ele tá fora da curva. E aí, todos os tenentes que vêm sempre tem uma particularidade que numa visão limitada nossa, assim, quem está de fora, como por exemplo a minha, não imagina que aquele tenente tem uma acessibilidade para a escrita, tem um talento específico para ou um serviço manual ou para uma fala, uma comunicação. A gente meio que vê o oficial assim como alguém que está ali rústico, né? Sem, vou falar assim, sem talentos, mas que não se entrega a outras habilidades. Sim. E a escrita, eu acho, uma habilidade que traz, assim, uma acessibilidade, um olhar tão amplo, que eu fico, assim, impressionada quando eu vejo, assim, o tenente tem essa aptidão, tem esse talento, tem essa acessibilidade. Mas, assim, nós escrevemos, mas como o próprio Marajá disse, isso passa pelo crivo de especialistas, né? Então a gente faz meio que um rascunho. Porque isso aqui tá ficando uma história aí, né? Gente, nós fazemos o conto, cada um, e isso foi até uma coisa que facilitou bastante, foi dizer que o importante era o conteúdo, né? Exatamente. Não era escrever A história, Uma né? linguagem difícil, que as pessoas não iriam se era para você entender, escrever, né? se comunicar, na verdade, né? Comunicar o que aconteceu e depois ia fazer a correção ortográfica, né? Alguns tiveram êxito, alguns deram menos trabalho, outros deram mais trabalho, né? Mas o importante é que o filho nasceu. E eu fiquei muito satisfeito e agradeço mesmo o Marajá de coração, porque ele é um entusiasta da cultura, né? É um entusiasta da questão de promover a nossa turma. Então, é um cara que ajuda a gente demais. E precisa. Então, eu particularmente não imaginava que eu conseguiria fazer, mas ele que estimulou. Vamos lá, e saiu. E hoje o senhor faz parte da história, Justamente. já ficou registrado. E um detalhe, Vigilante, que no dia da festa da turma, a gente fez questão que ele fizesse dedicatória para todos os colegas. Ele fez 10 dedicatórias para 10 colegas distintos, né? Eu até brincava, chegava e falava assim, ó, já pega o livro, vai lá pro Canuto, nós vamos tirar... Aí eu fiz o registro fotográfico de todas as dedicatórias que ele fez, porque ele era o escritor ali, eu sou organizador, então quem era o autor que estava presente no caso era ele, né? E assim, foi muito legal. E assim, é o nosso colega sendo valorizando aquilo que tem de melhor. Sim. Porque nós entendemos que o melhor da Ori é o oficial R2. São eles, não somos nós. Então, valorizar esses colegas e dar honra a eles é o principal papel da associação. Então, quando a gente traz a FOMAS, traz o Canuto, e eles trazem o que eles têm de melhor, isso é muito legal. Né? Você vê um colega assim, poxa, eu sou escritor, e ele é escritor, e tem um que é especial, porque quando é um colega que você tem essa convivência histórica, está te autografando, te entregando, isso tem um caráter diferenciado. Né? E o Canuto, assim, contando um bastidor, você lembra daquele filme Era do Gelo? Sim. Lembra do Cid? Respeitosamente, o pessoal comenta que ele é a coisa gosmenta que une a turma. Ele tem uma habilidade, interesse emocional sobrenatural. Porque, com o tempo, você tem colegas com personalidades diversas. Sim. E com o tempo, alguns ficam um pouco mais sistemáticos, um pouco mais tranquilos. E ele consegue, a despeito de toda a diversidade, unir a turma todos os anos. Então, assim, agradecer também ao Canuto e ressaltar essa habilidade. Ninguém na turma consegue unir como ele. Eu já tentei organizar algumas vezes, então, tipo assim, quando eu organizo vai 10, quando ele organiza vai aos 28, vai 26. Você organiza, vai os 5 que gostam de você. E é assim, é porque é natural, ele tem uma habilidade assim, extraordinária. Social, né? É um dom, na minha opinião, é um dom. Ele só não conseguiu fazer com que todo mundo torcesse pro Atlético. Não, mas torcer pro Atlético aí são selecionados, não é? Todo mundo torce pro Flamengo, pro Corinthians. A coisa mais maravilhosa que eu percebo na sua fala, Tenente Marajá, é que isso aqui é você virar e falar pro oficial, a sua história não terminou. Lá quando Exatamente. você terminou o seu tempo de servir, Sim. né?
ela não terminou ali. Não vai ficar só na foto, sabe? Não. Isso, falo assim, para quem vê, para quem admira de fora, quando a gente vê que as histórias permanecem, elas vão ser registradas, elas ainda vão passar por mais, como eu diria, mais valorização, olhar para aquele homem e falar assim, a sua história não terminou quando você deixou, para falar o coturno lá? Sim, sim. Não Borzega, terminou lá. Coturnão. E a família, acredito eu, né? Que deve ter um orgulho demais Sim. de carregar, de ainda ver essas fotos, sabe, acontecendo. E interessante eu conhecer, por exemplo, o Canuto, quando ele ainda namorava a esposa dele, Suzano, né? E ele também conheceu minha esposa Olivia. Então, assim, é interessante ver hoje, ele já os filhos grandes, o filho caçula, né? Fez o ensino médio, colégio militar, e os meus também. Então, isso é muito legal. E do Afonso tem um detalhe que a gente não comentou ainda. Além de infante e paraquedista, ele também é dentista, ele é odontólogo. Ah, no começo a gente falou. Uma história aqui, pessoal, não vou contar pra vocês, não. Não viu o caso. Você viu o que acontece? Resenhas aqui. Ele serviu o exército em 2 blocos. Ele serviu lá quando ele foi infante, e foi para o Rio fazer o paraquedismo, depois ele deu baixo, porque o tempo aumentou. Aí ele voltou depois para servir. E eu estava na ativa. E o interessante é que ele é bem mais antigo, de turma 85? 8-4. 8-4. Eu sou 9-5, ele é 11 anos mais antigo. Quando ele chegou, eu, primeiro tenente, sob o comando do companheiro, fui aplicar o TAF, o teste de aptidão física, né? E o Afonso, poxa, puxou base, sobrando, tudo. Afonso, tá treinando? Não, mano, já tem não sei quantos anos que eu não faço. E, assim, preparo físico impecável, foi reconvocado e voltou, e usando os brevês do paraquedismo, porque na época dele, nos anos 80, podia fazer. Chegou um momento que cortou. A nossa turma já não foi mais autorizada a fazer o curso. Então a gente sempre tem orgulho desses colegas nossos que puderam fazer. Por quê? Porque isso nos nivela. Diz, olha, nós temos condições de estar. Quem pôde fazer e fez, nos representa. Mostra pra eles que os temporais também são capazes, né? Não? Poxa. Sim. Então... E aí saiu de onde essa história do dentista? Esse foi o seguinte. Como fui voluntário para ir para o Rio de Janeiro, fizemos o estágio básico lá de paraquedismo. Depois eu fui convocado para ir para lá para servir no 27º Batalhão de Infantaria Paraquedista. E lá eu tinha um capitão Versosa, nunca mais ouvi, não sei notícia dele mais, que era dentista. E a gente conversava muito sobre profissões, essas coisas todas, né? E assim, eu nunca tive a vocação para ser médico, alguma coisa assim. Mas eu conversei tanto com ele, explicava tantas coisas, comentava tanto, a gente tinha uma ligação muito boa, jogava sinuca junto nos intervalos. E naquela época, não sei se vocês vão se lembrar, existia o plano cruzado do então Sarney, presidente Sarney. Eu vou entregar a idade. Eu vi no YouTube. E aí, o dinheiro era o cruzado, o salário da gente não era um salário tão grande assim. E a gente conversava muito sobre essas profissões. Ele era dentista também do quartel e capitão. E a gente conversava, eu lá no consultório dele, conversava dele, deu aquele clique. Eu falei, quem sabe dá certo, né? E por origem minha, meu pai ser agropecuarista aqui, né? Grande Hidrolândia aqui pertinho, eu tentei, vou ser veterinário, uma questão de família, questão de herança de família. Mas aí eu vi que a veterinária, naquela época, ela estava muito restrita, e a odontologia em si, ela estava trabalhando muito bem. Eu falei, vou fazer odontologia. Aí eu pedi baixo lá do Rio de Janeiro, fiquei lá por 2 anos, né, servindo 27, veio paraquedista, e voltei para o banco de escola, fui fazer cursinho novamente. Aí fiz cursinho, fui fazer odontologia. Quando a gente forma em odontologia, o pessoal da área de odontologia, médico, farmacêutico e veterinário, eles são obrigados a reapresentarem, porque muitos desses, ao passar na faculdade, no vestibular ali, já coincide com a época do alistamento militar. Então ele pede um adiamento de incorporação, na condição de, ao concluir o curso, voltar obrigatoriamente. Sim. E assim foi feito. Eu fiz odontologia e quando eu formei, eu fui convidado para servir aqui em Goiânia, como dentista já. Aí tive que mudar minha qualificação militar de combatente para a área de saúde. E aí foi feito. E aí foi quando eu fui servir na companhia de comando e conheci o nosso então Tenente Mendonça, não Tenente Marajá. E a história foi por aí. Então, assim, a minha história dentro do Exército, ela é peculiar. Eu acho que o meu próximo conto, talvez, se Deus deixar, é sobre essa trajetória. Porque eu entrei e saí do Exército 4 vezes. Então,
Cuidar de entrei, uma área, voltava. eu entrei, servia, voltava, depois voltava de novo, depois saí, depois fui convidado de novo a voltar, até ter o tempo meu total consumido nessas épocas. Então eu sou, acho que meio raro uma situação dessa, né, cara? Entrar e sair do exército 4 vezes, como assim, né? Mas assim, é encantador, porque tudo a gente que está comentando aqui, eu acho que só o exército, que a gente chama de força, né, é que pode proporcionar isso. Então eu tenho esse vínculo de amizades da minha turma de 41 anos atrás, né, Maranja? De 1984, mas eu tenho um vínculo com o pessoal mais jovem. Ou seja, eu conheço gente que serviu, que foram comandantes deles, que foram tenentes junto comigo. É o conceito de que o trauma coletivo gera união, é fato. Também. E o Afonso tem uma característica, despeito de todo esse currículo dele, é uma pessoa extremamente simples, humilde, um grande camarada, assim como Canuto também. E você vê, a gente poderia ter duas pessoas extremamente soberbas, pessoas que são muito educadas, muito humildes, assim, grandes amigos, e a gente fica muito feliz, porque o Exército ensina isso pra gente, né? Essa questão de a gente valorizar cada colega de uma forma muito especial. E, não sei, aí vocês me comentem aqui comigo. Tenente Canuto falou do pai, da mãe, né? Ressaltou essa importância, Tenente Afonso também. Eu considero, Tenente Marajá, que a formação, os pais, a casa tem muito a ver com isso, sabe? Não estou longe de me julgar nenhum tipo de criação, pessoal, longe de mim. Mas antes havia uma exigência maior, né, sobre os meninos da casa, os homens da casa. Tinha isso. Começava a se trabalhar muito cedo, né? Sim. Você, desde pequeno, você já tinha muita responsabilidade. Muito cedo também, Os pais da época, eu digo assim, e tem por experiência, apesar de eu ter um afeto muito grande e honrar meu pai, a gente não tem um laço aquele laço fraterno, de amor, que hoje eu despendo pro meu filho. Uhum. Só que essa forma meu pai me criar, me deixou um cara mais resiliente. Mais valores. Com valores, mas eu digo não só pelos valores, mas assim, você fica mais cascudo. Uhum. Preparado. Então você coisas, né? não espera que ninguém venha te abraçar, que o seu patrão faça afago, mesmo que seja emocional, pô, você é bom. Não, só ia lá, pagava e acabou. Agora hoje não. Com essa situação que eu vivi, que o Afonso viveu, o próprio Marajá viveu, nós criamos uma situação, e o problema dessa geração de agora não é deles, não, é nossa. Eu vejo que fomos nós que pavimentamos demais a vida dos nossos filhos, com muitos abraços, com muitos beijos, com muitos eu te amo. Que é bom. É bom, porém o que acontece é o seguinte, a gente cria essa necessidade dele de ouvir isso o dia inteiro, e sempre. E não é sempre que você vai poder falar isso. E o mundo não vai te falar isso sempre. Porque assim, essa nossa geração, nossos pais não estavam preocupados se a gente ia amá-los ou não. Justamente. Mas eles estavam preocupados se nós íamos respeitá-los ou não. Se Então eles não estavam homens, mulheres, de respeito. Sim. Eles não abriram mão do respeito. Se você ia gostar dele ou não, é uma decisão sua. Eles nos amavam da forma deles. Sim. E nós, eu acho que a gente quis criar um pouco essa diferenciação, sabe? Estender um pouco mais a mão para as pessoas. Não ser aquele casca grossa, como o Canuto falou, que dá aquele tanto, mas também não pode ser tão assim, mão aberta como está acontecendo. Eu acho que sim, houve aí uma perda de foco, sabe? Dessas coisas assim. E eu acho que a gente tenta, algumas pessoas, alguns educadores, o Marajá sabe muito bem disso, que tenta resgatar um pouco disso. Você tem que tomar posse dessa geração, porque senão ela está... Tanto é que hoje, se me permita interromper, a gente vê hoje um movimento muito grande de coachings aí hoje, tentando trazer essa masculinidade para dentro do negócio. E aí vai para o indivíduo, para o grupo. Hoje a gente vê aí grupos, não vou citar o nome, mas o grupo neopentecostal, que leva o cara para um monte, o cara ficar brabo, ficar... um homem ali de dentro. Você entendeu? Por quê? Porque o negócio é muito... Ficou muito macio, né? Sim. Então, e hoje, com essa situação, a gente não consegue ter uma sociedade
que vá prosperar se a gente tiver só casca de ovo, né? Pessoas Todo mundo, fragilizadas demais, né? todo mundo sensível, né? É como aquela frase, né? Se tem um influencer, é porque tem um idiota pra receber. Tenente, não Não nesse sentido. mas eu até comentei aqui um período nos bastidores aí, né, que eu tenho um irmão e a maior frustração dele foi não ter sido chamado. Porque o meu irmão ainda mora no interior, ainda tem essa visão do militar, algo assim, sabe? Extraordinário, que tem um patamar, assim, ainda enxerga dessa maneira, né? E a frustração dele é porque ele não foi chamado, ele queria servir, queria ter esses registros aqui na história dele também. Só que aí eu fico pensando, teria força? Porque meu irmão vem um pouco dessa geração que está acostumado a falar mais, agir menos, não tem tanta força. Mas Entendeu? hoje a força também está adaptada para isso. Tanto é que você falou, não, pena que não tinha mulher? Não tinha. Na época não tinha. Hoje, dentro do Comando de Operações Especiais, hoje... Olhando aqui, eu falei assim, mas peraí, cadê as mulheres aqui nessas fotos aqui? Justamente, porque hoje já está contextualizado. Hoje você já, dentro da força, já tem o público feminino lá dentro. E exercendo atividade junto com os homens, né? O sexo masculino. Você vê, né, Gilene, essa questão das mulheres, o cara não precisa se lembrar, quando nós éramos aspirantes, em 96, no ano seguinte à formação, foi quando teve a primeira turma de mulheres junto com os MFDVs, os médicos dentistas farmácias veterinários. Então a gente viu essa história acontecendo. Começou, as primeiras oficiais entrando pelas AEX. 29 anos, né? Atrás. E, assim, uma curiosidade feminina minha aqui. Isso aconteceu naturalmente? Ou teve? Essas meninas não vão dar conta? Não, assim, começou progressivamente nas partes técnicas, né? Saúde, depois administração, e elas foram muito bem. E agora estão até na mão. Por exemplo, 2019 a gente levou uma turma de acadêmicos aqui da UEG para conhecer a primeira turma de mulheres que entraram na mão. Só que elas não vão nas armas, elas vão nos quadros de serviço. Então o que são as armas? Cavalaria, infantaria, aquela parte que tem que fazer mais força física. Sim. E até respeitando a condição das mulheres, né? Sim. Porque se a gente tem esportes para homens e para mulheres, naturalmente porque há uma condição física que é diferente. Lógico. E que se complementa, né? Sim. Então, para que a mulher vai carregar uma mochila pesada, né, se ela pode ser mais eficiente em outras funções? Até na intendência. num grupo ali, numa missão, Exatamente. se divide as atividades, não é? Sim. Cada um vai atuar de uma forma. Mas dentro dessa adaptação, né? Sim. Essa adaptabilidade, hoje nós temos várias oficiais, praças, que são paraquedistas. Sim. Que estão Nós lá temos. fazendo o básico paraquedista junto com os homens. E tiro de E letra. pagando a etapa delas, né? Então, a coisa já avançou bastante nesse sentido. Existem as mulheres no curso de paraquedistas que fazem o curso normal, junto com os homens, e nós já temos guerreiras de selva. Já temos as primeiras guerreiras de selva, que são cursos bem operacionais, de mochila nas costas, noites Uma e noites. resistência física ali mais Se aguçada. não me engano, nós temos duas, né, Maria? Sim, sim. Porque você tem mulheres com condições físicas diferenciadas, né? Sim. Você lembra da corrida, por exemplo, que vocês patrocinam, né? Vocês foram parceiras. Quantas mulheres chegaram na frente dos homens ali? Muitas. Muitas. Né? No Então, dia, assim, até comentei, falei assim, tô vendo umas senhoras ali, senhoras assim, que realmente já com a maturidade já visível. Pensei, tô vendo umas senhoras ali que 10 passos que elas deram ali, eu já tava desmaiada. Porque foi à tarde, todas preparadas, essas mulheres são maravilhosas. Eu fico encabulado, assim, fico observando as eliminatórias, a eliminatória para a marcha de Goiânia para Aruanã, como é que chama? A caminhada ecológica. Caminhada ecológica. Você olha a idade daquelas pessoas que estão ali para fazer 300 quilômetros em 5 dias. Eu falei, poxa, andar 60 quilômetros por Por dia. dia. Eu penso assim, é uma barra. Aí eu passo na hora que eu acho que no Parque Areão e vejo a eliminatória, são pessoas, acho que o mais jovem lá deve ter 30, Sim. 40 anos. E são todas pessoas, né? Altíssima resistência. Bom que o corpo já acostumou, né? Falar em corpo, assim, já acostumou. Tenente Botoso, numa das falas dele, que ele falou assim, não, eu sinto falta, teve um período que eu até tive que caçar uma coisa para fazer, porque meu corpo sentia falta daquilo ali. Vocês também vivem isso? Tenente, por exemplo, Afonso, eu sinto Sim. falta do paraquedismo, eu sinto falta de tal atividade. Tem ainda uma lembrança assim,
como se o corpo ainda sentisse ali que aquele movimento precisa acontecer. A cabeça do ser humano, na verdade, ele não acompanha a idade física dele, né? Então, quando nós nos encontramos lá, há 2 semanas atrás, parecíamos que eram todos com 19 anos ali, e todo mundo vibrando. Só que tem a questão física, né? Então, existe também a questão de prioridades, e você, ao longo da maturidade, você vai deixando de ter algumas coisas que são importantes para você para primar por outras, né? Família, né? A preocupação de trazer um bem-estar para nossa família, Segurança, né? nos impede de repente, estar naquela prática de disputa. Não há desculpa, lógico que temos amigos que continuam, mas, por exemplo, os caras da nossa turma que estão bem são solteiros. São os caras que não têm filhos, né? Que fizeram não essa. Tem que dar uma atenção não no tem, final do dia, com a esposa, um justamente, entendeu? Então aquilo para ele não se faz necessário. Mas eu acredito que todos nós, a gente se pega sonhando, saltando, sendo tenentes, comandando, entendeu? Então a gente fica a gente tem a nossa missão Apollo Resc, e eu fui formado há 41 anos atrás. Aí você chega para a missão Apollo Resc, você está vivenciando tudo aquilo que você vivenciou lá atrás. Mesmo que fisicamente você tenha vontade de fazer tudo aquilo ali, você está preparado para aquilo ali, por incrível que pareça, fica tão condicionado, que às vezes a cabeça não acompanha, mas assim, né? Não, eu vou fazer. E você vai e faz. Mesmo que às vezes fisicamente você faz mais devagar, você não acompanha com todo mundo que tem um ritmo diferente. Mas aquilo está tão condicionado, igual você mencionou, que o corpo exige aquilo você já faz aquilo ali automático. Tem uma memória do tem corpo uma memória que ele vai lembrando. Opa, você faz automático, Ah, eu vou correr um pouco mais. Não, fisicamente eu não consigo, mas você tem aquele espírito de missão cumprida, de querer chegar àquele objetivo, e isso foi condicionado lá atrás. Você é condicionado a exercer uma atividade e executá-la. Você não tem meio termo, ou você faz ou não faz. Então, às vezes o corpo não acompanha, mas o seu raciocínio está ali, você tem ali uma orientação, você tem que fazer aquilo, você tem um objetivo para chegar, um ponto para ir, você tem uma atenção com o companheiro, isso é tudo condicionado. Então, quando você vivencia aqui de novo, revivencia aqui de novo, parece que foi ontem. Com essa necessidade, ela existe. Vai morrer com a gente. Esse amadurecimento, isso é uma maturidade mental, né? Sim. Que ela vai sendo construída e evoluindo desde esse período. Ela não se termina. Não se termina. Não ela acaba. vai seguir. Se entender, Gilene, essa operação Major Paulo Reis que o Tenente Afonso colocou, a gente faz uma vez por ano, todos os anos. A gente abre o convite para os oficiais se inscreverem, eles levam um atestado médico, eles estão em condições. De todas todas as idades. Eu ia falar assim, todas as temporadas. Sim, por exemplo, o nosso tenente Juveni Cândido, que é o nosso decano, tem 86 anos, participou. Está lá. O Coronel Góes, né, com 80 anos também, faleceu ano passado, esse ano agora, perdemos ele infelizmente, mas participou também, começou, terminou, e assim, colocar o camuflado de novo, colocar os distintivos, as estrelas, né? A mochila e participar daquelas atividades, como o Afonso colocou. Você fez há 40 anos, 30 anos atrás lá o rastejo, o tiro e tal. É como se aquilo automaticamente viesse. Não esquece, né? Não esquece. Foi treinado e ele aprendeu. É como se fosse uma reciclagem, por exemplo. Tem muitas gerações que não viram GPS. GPS seria? Aquele equipamento de localização, porque usava bússola. Então, nessas instruções, o Exército não só dá uma como diz assim, faz uma manutenção, mas também faz uma atualização. Por exemplo, equipamento de visão noturna, outras gerações que não viram passam a aprender a usar, de modo que se um dia precisar, a reserva está pronta. E bom que sempre tem algo ali, né? Sim. Às vezes a pessoa fala, não, mas tá com 80 anos, já viu tudo, já não tem mais o que ver. Não é bem assim. Vai chegar lá em um ano e de repente tem uma situação nova. E nós somos privilegiados, porque nós estamos aqui diante de uma unidade operacional. Que estrategicamente, geograficamente, ela está localizada no coração do Brasil. Então, nós temos aqui equipamentos que as outras AORs talvez não tenham contato. Então, por essa operacionalidade do COPESP aqui, eles nos oferecem essa oportunidade de ter esse contato que o Marajá está falando, dessa evolução,
dos fuzis, os tipos de armamento, visão noturna. Eu, pessoalmente, fiquei encantado com visão noturna. Você não acerta o inimigo se você não quiser. O rapel na torre. Então, assim, são coisas que as outras AORIs não vivenciaram. Não porque não passaram por isso, mas porque operacionalmente não tem lá na localização deles. Não foi viável. Não, para eles não. E nós somos sortudos, né? Por exemplo, o fuzil do exército, agora a gente usa o fuzil IA2, que é um fuzil mais leve, mais moderno, mais curto, calibre mais leve. Nós somos da geração do FAL, 762, né? E todo o nosso pessoal tirou com o IA2, que é um fuzil muito mais moderno, que é brasileiro também, da Embel. O simulador de queda livre, que é o túnel de vento, você tem uma ideia, 1 minuto de túnel de vento equivale a 5 saltos. Eu falo em média 12 minutos, 12 segundos, né? De vento, na minha cabeça aqui eu tô tentando imaginar. Ele tem uma máquina grande que suga por cima, com uma tela de proteção. Isso. E aí você faz o treinamento ali do que você faria no salto. Só que com a diferença que o custo é muito mais baixo. Então você aprende a manobrar no ar, né? O Afonso, que é da área aí, entende bem mais do que a gente. Mas é super interessante. Eu já passei, você também já fez o túnel de vento, né? Então, para quem nunca saltou, por exemplo, quem não é paraquedista, é incrível, assim. Você se sente quase que num parque de diversões, entre aspas, né? Aí entra o que o Tenente Canuto falou agora. Eu volto aos 19 anos, traz aquela sensação boa, né? E é muito maravilhoso, gente, porque assim, aí pode ter mais 20 anos de encontro, vão ser 20 anos de novas experiências, reviver tudo de novo. Me conta uma coisa, Tenente Marajá. Esse livro aqui, O Conto da Caserna, o que tem assim de... Existe alguma diferença, assim, Gilene, olha, esse aqui tem uma diferença, assim, não vou falar gritante, mas existe uma diferença grande entre o volume 1 e o volume 2. Existe alguma diferença? A gente tentou manter assim, o mesmo padrão. Você pode perceber que a capa, inclusive, é a mesma, só que o fundo mudou de azul para marrom, né? Mas, por exemplo, as ilustrações na versão 1, a gente fez elas em aquarela. O Botoso fez todas elas em aquarela. Aqui. Na versão 2, até por uma questão de diminuição de custos e, enfim, facilidade, até porque o Botoso, quando presente, tinha uma série de atividades que a gente não permitia fazer. A gente usou inteligência artificial. Então, essa missão eu assumi, eu que fiz com inteligência artificial, para a versão 2. Essa foi a principal mudança que a gente teve de um conto para o outro. Tanto que a gente conseguiu reduzir os custos, né, e facilita um pouco a tiragem. E interessante que essa tiragem já foi esgotada, a gente tem ela para vender online, então você que está nos acompanhando, está na Amazon. Com certeza. Sim, então está lá, você pode adquirir o Contos 1 e o Contos 2, que está disponível também para venda, inclusive físico. Então você pode entrar em contato com o e-mail da AORI Goiânia, @gmail.com, ou pelo Instagram da AORI, pode solicitar, a gente encaminha por e-mail para vocês. Ou pelo celular 62995600094, você pode pedir, manda o seu endereço. Todos esses dados. Faz o pagamento do Pix direto para o CNPJ da AORI, que é o Pix da AORI, e a gente encaminha para o correio. Ó, independente de onde você estiver, no Brasil ou fora do Brasil, vai chegar na sua residência. Vai chegar. E vocês sentem, entendente, que com o volume 2, assim, pode ter crescido ou cresceu o interesse das pessoas em contarem as suas histórias também? Sim, inclusive muitos colegas como o Afonso e o Canuto já estão ensaiando. E aí tem colegas, inclusive, das turmas que falam, né? Ó, peraí, aquele salto que aconteceu, o caso do Orozinho. História, eu quero contar a minha história. Isso, quem vai contar? Aí já combina aqui, tô na pra próxima, né? Então realmente tem. E é legal, porque o pessoal já vai ensaiando, já vai pensando como é que é a ilustração, porque quando a gente faz a ilustração, a gente envia para o autor, aí o autor, não, você podia melhorar isso aqui para mim, coloca um paraquedas, no caso do Afonso, né? Até porque a gente fez um ajuste. Ele vê aquela imagem e ele tem que sentir que a história dele tem uma representação ali na imagem. Sim. Até para ajudar, por exemplo, eu que estou de fora, a ler a história e através daquela ilustração e tentando, porque a gente, é assim que a gente lê. Quando o Tenente Botoso me deu esse primeiro, eu comecei a ler, né? E aí, inclusive, está aqui dedicado, né? Sentei no horário do almoço e comecei a ler. Leitor, esse aqui já foi, né? E aí, esse aqui do... O Guerrilheiro Improvável? Isso. Muito engraçado, né? Esse aqui, pessoal, depois eu coloco lá no Instagram, tá bom? No nosso álbum de fotos, ou aqui mesmo. Eu fui vendo as ilustrações e parece que eu via o jeito das pessoas na ilustração. O Tenente Botoso, logicamente, né, tem uma genialidade. Tem. Né? E a ilustração me ajudava a imaginar aquela cena, como que aquela história se dava. Então, a ilustração é parte importante. A IA
não sei se vocês passaram esse desafio, mas eu tenho ele no meu dia a dia, né? Que é tentar fazer a IA entender o que eu quero. Dá um pouco de trabalho, você tem que refazer Dá várias um vezes. trabalhinho. Ela é birrenta, às vezes você pede um único ajuste, ela muda a imagem inteira, né? Aparece a figura de 3 mãos, você fala, o que é isso, né? Mas hoje é um recurso, concordo Sim. com o senhor que na questão de custos é válido, Sim. não é barato. Vou falar assim, nível Brasil, cultura, não é barato você lançar um livro, colocar em prateleira. Graças a Deus, amém, vocês fazem isso, mais na intenção de propagar a riqueza, Sim, né, pra sim. gente. Porque se fosse considerar lucros, não compensaria, não compensaria. Se não fosse a questão da valorização do oficial, da história, não compensaria. E só dá certo porque é voluntariado. Sim. Todo mundo que faz o trabalho, tanto os autores quanto os organizadores, 100% voluntariado. Se fosse colocar o custo, não cobriria. Então, assim, acontece porque a turma faz acontecer. Né? Então, esse coletivo de oficiais é que Junta as possibilita. pessoas, Exatamente. Sim, o outro sim. traz a história. Tem alguma história aqui que se eu me... Esse aqui, eu já li tudo. Esse eu não li todo. Eu vou confessar que eu estou no terceiro conto ainda. A Certo. rotina está um pouquinho puxada. Estou no terceiro. Estou gostando até esse momento. Experimentei o outro, né? Até esse momento eu tenho sentido a mesma pegada nas Sim, histórias. sim. Não senti assim muita diferença. Porque a gente tem aquela coisa, às vezes a gente lê um primeiro livro, assiste um primeiro filme, vê a primeira vez, acha o máximo. Aí o segundo vem. Já perceberam? Sim, Somente em sim, filme, sim. que o segundo filme vem e acaba com a história. O primeiro Sim. foi tão bom, né? Até este momento, no terceiro que eu estou lendo, pra mim eu tô ainda na mesma pegada das histórias. Sim, a vibe é a desse aqui, mesma. ó. Sim. A mesma. Muito boa. Você senta ali, ó, no horário de almoço, É uma leitura comeu, leve, né? leu ali rapidinho, entendeu? Gosto dos finais, tem uns finais. Esse aqui tem uns 3. Não vou contar, já falei pra vocês. Vai ter que ler o livro, tá? Tem uns 3 Vale a pena. finais aqui que eu acho bem legais. Como que tá a fila de história desses aqui? Pro próximo, volume 3. Já tô querendo me antecipar já. Então, a gente abre esse edital, como ele é aberto de 2 em 2 anos, a gente já tem assim, muitos contos de stand-by, mas como ele não fica permanentemente aberto, pessoal, deixa no prelo aí, deixa pronto, para quando abrir o edital, vocês já enviarem por e-mail da hora. Né? Então, a gente vai abrir o próximo nós estamos em 25, Sim. início de 27 a gente abre para lançar ele ali meados de novembro. A gente sempre lança na semana do Oficial R2, que é a semana do dia 4 de novembro, é o dia nacional do Oficial R2. Então a gente faz um trabalho no início do ano, né? Sempre em anos ímpares, nesse caso. E aí o pessoal está escrevendo. Agora, final de 25 e 26, o pessoal já vai escrevendo, porque não tem limite. Se a gente receber 20, 30 contos, vão ser editados, vão ser. Então, você que tem vontade, não tem limite. Então, não vou, vai ficar. Não, fica tranquilo, pode enviar que Ou se às tiver. vezes é aquela situação, não, mas eu não sei escrever. Como que eu. Porque a pessoa pode ser boa, né, Tenente, em contar. Ela conta a história dela. Sim. Ela vivenciou, estava lá, sabe todos os fatos, os acontecimentos. Mas às vezes falar assim, agora escreve. Mas esse que é o facilitador da hora, né? Nós temos a retaguarda aí, grandes profissionais que conseguem entender o que a gente quer transmitir e fazer de forma, vamos colocar formalidade nessa escrita, né? E- Que fique bom para quem está lendo, Sim, num E- tamanho, porque a história também, às vezes é Sim. uma ótima história, mas às vezes Mas- com ela dá um livro. mas existe critério para isso também. Faz esse edital de convocação para os escritores, mas porém tem algumas primícias, tem a quantidade de linhas. Né? Marajá pode falar mais Tem a alguma respeito disso aí. situação, por exemplo, de contos que são semelhantes? Acontece isso? Já aconteceu. Mas assim, embora se eles sempre forem semelhantes, eles nunca vão mostrar o mesmo prisma, né? Agora, já teve casos de conto que a gente não aprovou, porque ou ele expunha alguma situação delicada que podia trazer algum problema, né? Ou podia expor nome de pessoas. Aí, nesses casos, a gente faz algumas recomendações. A comissão, que é uma comissão de vários oficiais, inclusive com presença de oficiais do CNR também, não sou da hora de Sim. Goiânia, eles emitem um parecer, olha, que seria interessante você trocar por um pseudônimo. E aí, quando isso é feito, as observações são acolhidas, porque nós temos, inclusive, advogados que fazem parte dessa comissão. Sim. Para que esse conto seja engraçado, seja bacana, seja uma boa memória, mas que não gere problema para ninguém. Exatamente. Porque a interpretação da letra da lei dos anos 80, dos anos 70, para hoje, pode gerar confusão. Então, quando tem alguma situação que pode envolver situações que possam, de alguma forma, apresentar algum risco,
Sim. Então a gente trata a informação. Teve caso de colega, inclusive, não, se não poder colocar esse dado, eu prefiro não produzir o conto. Já houve caso, aí o colega, não, então a gente vai por consenso, não publicar, e a pessoa entende, que ele prefere que não publique, a não ser que seja na íntegra mesmo, com toda a visceralidade da informação. Então a gente tem esses cuidados, para que esse conto seja, esse projeto, seja um projeto perene, que ele possa ser feito e que não traga problema para ninguém. Tudo que a gente não quer é problema. Pelo contrário, tem que ser um motivo de alegria e satisfação. Para todas as idades, para todos os públicos, né? É que na hora que você passa para o papel o seu conto e tem um revisor que também é militar, ele entende o que você quer dizer. Existem vários jargões que são oriundos da caserna. Um exemplo, falando, minha filha foi ler o meu conto, ela não entendeu nada porque tem muitas abreviações, o PTL, né, companhia, CIA. Então, papai, o que é esses nomes? Eu não entendo o que é isso aqui. Então, para o pessoal, vamos dizer assim, civil, essas abreviações de nome de batalhões, de postos, graduações, alguns jargões, bisus, alguma coisa assim, inerente à caserna, tem uma certa dificuldade. Perde um pouquinho o E fluido quando você da história. faz o conto e que passa por um revisor que é militar também, ele se torna mais fácil. O entendimento se torna mais fácil. A mensagem que você quer passar, o brilhantismo do conto, revisado por um militar, ele é mais fiel. Então isso torna-se mais fácil para quem vai ler depois. Sim. Nossa, é verdade. Até porque, por exemplo, a gente termina o conto com aquela, sabe aquela impressão assim, que história boa. É isso, a gente lê os contos final feliz, e quer né? terminar, tipo assim, com aquela sensação, escutei, ouvi, que história boa, né? E sai dali tranquilo, sem dificuldade de entendimento, né? É bom que, tipo assim, quando o leitor se depara com essas histórias, na outra vez até falei, né? Vou falar a palavra resenha, tem muitas resenhas aqui. Acho que tem o do Tenente Botoso mesmo, que ele fala magrelo, do bigode. Sim. Então tem umas resenhas que a gente entende. Essas resenhas a gente consegue entender e traz um pouquinho desse espírito que vocês falaram aqui no comecinho, de grupo, vivendo aquilo, sabe? Quando a gente lê algumas histórias, a gente entende um pouquinho essa resenha que existia, né? Tem uma história de um avião aqui também, agora minha cabeça tá lembrando assim só. Eu guerrilheiro Isso. Sim. Então, à medida que vai descrevendo o personagem, a gente vai entendendo que existe uma resenha ali entre as pessoas. E um bastidor, só que pegando o gancho que o Afonso disse, né? Quando a gráfica nos entregou a versão revisada final, a gente fez um crivo nosso, por causa desses termos. Nós encontramos mais de 30 erros. Mas por quê? Porque a revisora, que não era militar, não sabia o que significava. Por exemplo, tinha um termo lá que o colega colocou assim, não, porque a munição veio da MAN. MAN é uma marca de caminhões. Mas eu não sabia. Aí você fala, mas MAN não faz munição? Aí eu já sabia que era a MAN, que é Academia Militar de Agulhas Negras. Aí eu mandei pro autor, que era do Rio de Janeiro, Mergulhão. Aqui você não quis dizer, não foi a MAN, não? Aí eu fui lá, não, isso aqui não é a MAN. Então, assim, essas canchas, né? Outro termo que é muito comum, acochambrado. Já tem alguma relação, né? Sim. Que é o preguiçoso, né? Eu acho que é quase, sabe quando o pessoal do interior é muito bom nisso, né? Solta uma palavra, um apelido, um jargão, e por algum motivo aquilo pega, ninguém sabe a origem, de onde que aquela palavra saiu, mas por exemplo, vai ficar. Torar. A Torá, eu já lembro já questões da Bíblia. Pois é, mas a tora e torar, o que tem a ver? Dormir, né? Dormir. Descansar. Você entendeu? Você fala assim, o que tem relação com a escrever com a outra? Na marinha chama lomba. Na marinha lombar. Lomba ou lombar, né? Vai dar uma lombada. No exército você vai dar uma torada. Dormir, por exemplo. Aquele soninho depois do almoço, né? O colega foi dar uma torada, uma toradinha, né? Um soninho. E provavelmente alguém soltou essa palavra em algum momento, ela pegou, agora, né? Afonso dos anos 80, a gente dos anos 90. Qualquer colega que você falasse, tava torando na hora. Tava lá, por exemplo, na hora de fuzil fazendo segurança, foi pego pelo Honda torando. Todo mundo sabe que tava dormindo, cochilando. Quem não é... Não faz a menor ideia. E é interessante que nisso aí acaba vindo assim, aqueles linguajar mais culturais, né? Por exemplo, reúne-se regiões do Brasil, né? Então, às vezes, vocês pegam ali um jargão, um termo que é usado no Nordeste,
a pessoa solta ali, todo mundo já pega aquela palavra. Mas a linguagem do militar é universal. É isso. Entendeu? Porque a gente. Isso eu percebi a partir do momento que até o próprio Comando de Operações Especiais veio para cá, que esse dialeto do militar foi criado no Rio de Janeiro. Porque até o próprio nativo do Rio de Janeiro se comunica daquele jeito. Por gíria. Por gíria. Então essa gíria foi disseminada para o resto do Brasil, através dos quartéis. É universal e atemporal, é impressionante. Eu já fui algumas vezes para o Rio, inclusive no Forte de Copacabana, né, que a gente falou um pouquinho da outra vez, né, visitei, entrei, vi uma molecada lá, né, nova, todos já falaram uniformizado, com roupa, né? Fardados. Isso, fardado, essa palavra lá. Os meninos novos lá serviram, né, andando lá no pátio lá, entrei, conheci, fui numas áreas lá, fui lá onde ficava... questão do submarino, conheci lá. E realmente, no Rio, eles têm um jeito de falar. Primeiro, eles têm uma energia para falar. E tudo é muito com gíria, sabe? É tudo muito particular, né? pautado, assim, em palavras, em dialetos que, quando você visita lá, você conhece um pouquinho como eles se comunicam mesmo. Você acaba pegando. A mais tradicional, né? O pica-fumo. O Você sabe O que é o pica-fumo? pica-fumo? A palavra Marajá. É o oficial de patente mais baixa. Então, geralmente, o oficial, o aspirante, segundo-tenente, ele é chamado, por ser um oficial moderno, é o oficial pica-fumo. Aí tem uma tradição histórica, a gente não sabe se a origem é exatamente essa, que diz que os oficiais muito mais modernos na Segunda Guerra Mundial, por ainda não terem uma experiência, uma vivência, quando eles estavam em funções de apoio aos generais, diz que os generais delegavam a eles a missão de picar o fumo para colocar no cachimbo. Então, se é verdade ou não, o fato é que quando você chama alguém de pica-fumo, geralmente é porque ele é uma pessoa moderna, né? Ou tá usando de forma pejorativa. Tipo assim, né? Uma pessoa inexperiente ou um militar que não é muito habilidoso. Porque, Aí- tipo assim, põe fulano pra picar o fumo, Exato. né? Deixa ele lá. Chama o pica-fumo. Chama não o põe nada de pica-fumo. importante na mão dele. Ou não, errou deixa esse ele- pica-fumo. Vai colocando ele lá. Bem, eu por mim, a gente ia nessa história aqui até o final da tarde. Tenente Maralha, pessoal, vou contar pra vocês, porque aí depois, Tenente, não tem como fugir de mim. Nós vamos sim gravar mais episódios. Sim. Com certeza, falei isso no começo e reforço aqui novamente, a Ori é o nosso parceiro do coração. A sensibilidade que vocês trazem, as histórias, as riquezas, tudo que vocês compartilham, cada visita da Ori aqui no estúdio é uma alegria conviver com vocês. Quando vocês falam assim, quando a gente se reúne, acontece ali uma energia, a gente acredita, eu acredito totalmente. Às vezes eu recebo 2, 3, eu já fico assim encantada pela energia, né? Então quando se reúne, então eu imagino e com certeza acho extremamente válido gravarmos mais episódios. Sim. Você, Tenente, inclusive falou aqui de uma das últimas vezes, associa a Ori, procure a Ori de Goiânia, Exatamente. ou da região, né, Tenente, Sim. participa. Hoje nós somos 28 horas vinculados ao sistema CNOR, né? CNOR é a sigla Conselho Nacional de Oficiais da Reserva, foi criado em 1997, em 27 agora vai fazer 30 anos, né? Serão duas datas que nós comemoramos em 27. Os 100 anos do sistema dos oficiais R2, né, que foi criado em 1927 pelo Correia Lima, Tenente Coronel Correia Lima, inspirado no modelo dos Estados Unidos, e 30 anos do Conselho Nacional. E de lá para cá, várias AORs, hoje são 32, das quais 28 filiadas, 4 têm processo de filiação. Então, para os oficiais R2 que estão nos ouvindo agora, se você é oriundo de NPOR, CPOR, EAS, né, a formação dos médicos, formação veterinária, ou de EST, né, são os estágios técnicos, pessoal da administração, contabilidade, direito e tal, procure a ORI mais próxima da sua residência, se filie à sua associação, há uma série de vantagens, de eventos organizados, há uma série de direitos pleiteados que estão sendo assegurados, carta patente, identidade. Hoje há uma questão de porte que está em movimento, há outras questões de pós-graduações, né? Um curso chamado CAOR que tem andamento. Existem outras questões de averbação de tempo de serviço. Então, não é só uma confraria, que por si só já seria suficiente. É uma série de demandas que hoje o sistema faz totalmente voluntário, todo o sistema CNOR e nas AORs, em prol da oficialidade R2. Somos mais de 130 mil oficiais R2 em todo o Brasil.
E, por exemplo, no caso de Goiânia, nós tivemos turmas de 68 a 2003, né? Mas no Brasil afora nós temos colegas bem mais antigos do que nós, colegas turmas dos anos 50, 60, turma de juvenil, turma de 60, é o nosso mais antigo do grupo. Então, convidar, reiterar a dica. E para você que está na ativa, que está dando baixo, filie-se a hora mais próxima, participe. É muito importante porque essa união faz toda a diferença. Né? E toda traz a a continuidade, né? Traz continuidade. Traz a continuidade, traz novos contos. Novos contos. Traz a proximidade. Sim. E o que eu acho assim mais fantástico, mantém firme, acesa, aquecida, toda essa riqueza que nós temos aqui. Sim. Isso é, para mim, algo que, com certeza, eu mesma, se eu pudesse, ela pegava na mão das pessoas e falava assim, se pedir a hora, e se me permite, você falou de continuidade, nós teremos agora dia 15, eu não sei quando é que vai ao ar o nosso podcast, né, Edilene? Hoje a gente está gravando hoje dia 10. Em breve. Né? Deve ser em breve, mas dia 15 agora teremos na Lego a Assembleia da AORI, nós estaremos fazendo agora a eleição da nova chapa, que é os mandatos na AORI, mandatos, né? São de 2 anos, e no CNR de 3 anos. Hoje eu estou na condição de primeiro vice-presidente, o nosso presidente é o Tenente Tadeu no Rio, do Sistema Nacional, e fui vice na última gestão na Goiânia, na estadual, né? Então hoje estou com o primeiro vice. O segundo é de Brasília, o Tenente Quenoto, é um juiz, o primeiro é o Tenente Tadeu do Rio de Janeiro, turma 74, mais antigo, né? Então, assim, é importante que não só os colegas venham para se filiar, mas também participem. Sim. Como candidatos, né? O Canuto faz parte da diretoria, ele trabalhou muito bem na diretoria de esportes, exímio organizador de eventos. O Tenente Afonso com certeza vai estar com a gente na próxima gestão aí, porque também é muito habilidoso. Vai voltar pela 5ª vez? Vai. Quase voltei, né, Marajá? Sim. Pouco tempo atrás a gente conversou sobre isso. Né? E trabalha de forma excepcional. Assim, o que a gente tem de orgulho é que a gente está junto de gente muito boa. Canuto hoje é assessor parlamentar, trabalha aqui na Câmara Municipal, né? O nosso Tenente Afonso aí, odontólogo. Vizinhos por aqui. Agora, depois, só deixa eles dar uma palhinha do conto de cada um deles. Lógico. Porque, assim, você vai rir durante... Assim, eu não vou dar o spoiler, deixa você fazer a... Lógico. Ó, além dessa palhinha, quero compartilhar com o pessoal, se possível em tela, algumas imagens aqui. Ah, sim, boa, pessoal, realmente, depois eu vou colocar lá para vocês, lá no Instagram, tá bom? Termina de assistir o episódio, depois você corre lá no Instagram, tá bom? Vou colocar para vocês, Tenente nos permitindo, algumas fotos, porque realmente gostaria muito que vocês pudessem ver o encantamento que é ver o registro dessas imagens. Como eu falei no começo, essa história aqui não se repete, ela aconteceu uma vez, ela não vai voltar, né, Tenente Afonso? O que o senhor viveu aqui, o senhor viveu, o seu ponto o senhor viveu e é intransferível a sua experiência. Com certeza. Vou colocar lá, tá bom, para vocês. Mas eu acho que o Vinícius separou algumas, viu, Gilene? Depois você coloca algumas na tela da televisão. Vamos tentar. Coloca o Tenente Afonso novinho aí, pessoal, ver como é que era o Tenente Afonso nos anos 80. Nos 80 tava bem ali, ué. Não é? Poucos dias atrás. Nos 80 eu tava... Não vou falar que eu tava ali, né? Porque aí já... Eu acho que você tem essa aí, ó. Essa aqui, ó. Vê se você tá com ela fácil aí. Deixa eu ver essa direitinho aqui. Ah, essa aqui tá bem... Novinho, de quartel. Essa aqui tá bem... padrão, né? Tenente Afonso. Tenente Afonso com a boina grenar. Uhum. Inclusive aqui, né, Tenente? Tenente Isso. falou que ela é uma boina francesa. E essa cor é exclusiva dos paraquedistas, só eles que podem usar. Tanto Eles a falam boina, Grenal, eles falam Bordeaux. Né? Bordeaux, E tem uma história, e né? tem o boot Tem. também, né, Olha Afonso? assim, Tem um ó, boot. Tem uma história. O boot é o coturno, que no caso, o peito dele tem o direito de usar marrom. Uhum. Né? Geralmente o coturno de quem não é paraquedista é o preto, aí tem a tradição do chamado pé preto. É uma brincadeira que o paraquedista faz com o não paraquedista, né? Que são das tradições militares do exército. Então a boina e o coturno, que é no caso o boot, são diferentes para eles. Na formação do soldado, ele passa pelo curso básico de paraquedismo. Aí quando ele termina o curso básico de paraquedismo, que depois disso ele faz 5 saltos, aí ele tem o direito de usar o coturno, né, o boot marrom, mas não tem o direito de usar o brevet e a boina. Olha só. Ele só passa a ter o direito de usar a boina e o brevet na brevetação dele. Então ele vai para o estágio básico, incorpora como se fosse um soldado normal, é preparado para o curso na área de estágio, né, no Centro de Instrução Paraquedista General Penha Brasil.
conclui o curso de paraquedismo, executa os saltos, volta para sua unidade, e aí ele pode usar o coturno, né, o boot marrom, e tem o TIBC, Treinamento Individual Base de Combate, que é uma semana de instrução especial. Quando ele volta para a unidade, aí ele não está apto ainda a usar a boina nem o brevet. Aí tem a solenidade oficial de brevetação, que é uma festa maravilhosa, e tem um baile do paraquedista. Após esse dia, é que pode usar a boina e o brevet. Então são tradições que são perpetuadas. Uma cerimônia, né? Que Sim. dá um valor no processo. Deixa eu ver se eu consigo Sim. pôr perto da câmera. O Vinícius está tentando organizar. Deixa eu ver aqui, aqui pessoal. Ver se eu consigo pôr perto da câmera. Esse aqui é o Tenente Afonso, que você está vendo ali atrás, olha só. 41 anos mais jovem, né? Coloca aí uns quantos anos, Tenente? Daquela foto para hoje, de diferença. Vamos tirar ali, são 38 anos de diferença. Ah, tá pouca diferença. Pouca diferença. É só uma boina de diferença. Só uma boina. Não faz muita diferença. Só uma boina. E Mas alguns fios de cabelo branco. Vou compartilhar, tá, pessoal, com vocês umas fotinhas para vocês sentirem aí o que é essa riqueza que a gente está falando tanto. Tenente Canuto, Ele que saltando do avião, né? Tá, Afonso? parece um pacote, nem tá parecendo uma Isso. pessoa. É o salto enganchado, né? É um Afonso? ganchado. ZL dos Afonsos. Mas tá ótimo. Tenente Canuto, vai dar uma palhinha pra gente do conto. Na verdade, eu até estava pegando aqui agora as imagens do Marajá, Ah, da nossa confraternização, que se quiser Ah, sim. compartilhar com o pessoal, na data. sim. Da Isso aqui nossa é o Canuto autenticando. Fazendo os autenticando, perdão. Você contou Dedicando, Isso, dedicatórios, né? Nosso encontro, né? dedicatória. Então, esse momento, nossa Depois câmera vai compartilha conseguir. essa Aí, foto comigo focar. também. Aí a gente estava com. Dá uma viradinha aqui, olha lá, o 120 Então, o Canuto sentado com o boné, né? Fazendo ali a dedicatória pro 120, que é o Rasmussen, né? e o 118. E o 118, que é o Orozino, que foi citado no Contos Caserna 1, pelo Tenente Weber, né? Da nossa turma. Então, isso pra consegue gente é gratificante, viu, Gelara? Ver os amigos, né? Sim. Prestigiando esse trabalho. E esse conto que eu fiz no último dia de campo faz um relato, primeiro, da dificuldade que a gente teve, né? No campo básico. Esse é o sofrimento de todos, né, Afonso? De Isso. todos os anos, porque você vai para um local que você não sabe o que vai se passar. Primeiro começa com a marcha ali de alguns quilômetros, você já chega cansado e a ideia do campo é exaurir você durante o período que você está lá. Não é pra ser Não, divertido, Não. gostosinho, não. na verdade você é privado de sono. A fotinho dele aqui, o pessoal viu o Canuto, lá em de 95. Ó, rapaz, olha a diferença. O shape do Hoje dá doido esse aí. sem barba, né? Cabelo pretinho, né, Canuto? Então, o que acontece? Nessa data, nós deslocamos aqui na Entre Serras, sentido a extinta Fazenda Santa Helena, que hoje é o reservatório da Saneaga aqui, né? Indo para Anápolis, onde, como eu disse, a gente passou sede, fome, muito sono, tudo na velocidade exacerbada para você não tinha 5 minutos para fazer manutenção no seu fuzil, para você engraxar seu coturno, não sei para que, né? No meio do mato cheio de lama, você ainda tem que limpar coturno. Mas é criar uma situação desfavorável pro aluno, né? Que à época nós éramos, para que você tenha esse sentimento de velocidade, de tempo, né? Que o que a gente tem de mais valoroso é o tempo. Então você não desperdiçar seu tempo naquele... Eu me recordo que alguns no segundo ou no terceiro dia, ele não queria comer, ele queria dormir. Qualquer tempo de tora ali, né? Que descansava, só a tora revigora. Tá? Então ele se sentia revigorado. Então durante esse período, o 121, que está citado aqui no conto, ele é um cara que foi pro campo, não levou nada na mochila dele. Um dia ele pediu até uma cueca emprestada. Carregar peso pra quê, né? Você ia fazer higiene pessoal, você tava lá, como diz o goiano, pelejando, né? Pelejando com a barba ali, fazendo a barba ali com o pessoal barba.
Ele ficava do seu lado esperando você terminar com o pessoal. Pegar aquele Pra pessoal pegar. lá pra esfregar na cara dele. Aí eu me pergunto, esperto ou malandro? Não, hoje, a gente, azarado, né? hoje a gente. Eu posso falar que é da minha turma, hoje a gente vê que é malandragem, né? Não é que era esperto. Não, se o cara vai levar pra mim, pra que eu vou carregar peso? Então, E isso foi ao longo, né, desse período. O outro era o Sidney, que é o nosso amigo professor também, 124, que teve, ao longo desse tempo, ele sofreu um AVC e ele ficou com uma certa sequela de mobilidade, mas todas as atividades ele está com a gente, é um cara muito inteligente, E durante esse período, o tempo todo, ele é muito elétrico, fala pra caramba, agitado. O tempo todo, e ele foi igual aquele bonequinho da propaganda Duracell. Ele começou num ritmo, e no final do campo ele estava assim, todo debilitado. E como eu, Marajá, Guimarães, Coliene e Araújo, nós somos os maiores, nós éramos testa. E ele baixinho lá do fundo. Aí sobrou para mim carregar ele o campo todinho nas costas. carregar em corpo físico mesmo? Pegava e jogava aqui mochila. em cima aqui e ia embora com ele. Isso porque já tava com a mochila e fuzil, tinha que carregar o colega, mais a mochila dele e o fuzil dele. E aí eu fiz isso no final do último dia. E na hora que a gente entrou dentro, daí falou, agrupou pra gente entrar aí pro NPOR. E aí a conversa é a seguinte, nós vamos agora fazer a marcha, porque eram quantos quilômetros? 20. Nós tínhamos feito 12 para ir e ia fazer uma de 16 para voltar. Ia fazer 16 para voltar. Na hora que falou assim, cara, vamos rodar 16, esse cara entrou em pranto. Começou a chorar, não, possível. E aí quem chorava era eu também, porque, pô, imagina carregar esse cara. Aí chega as viaturas, foi uma sensação. Foi. Não, porque agora, gente, nós vamos equipar, porque nós vamos retrair. Então foi muito sugado. Fala, cara, não é possível. Os caras falam, não é possível. Vamos, nem querendo chorar, um outro chorando. Aí encosta as viaturas pra gente retrair. A gente veio de viatura. Foi a pé e voltou de viatura. Já foi uma. Aí entra dentro dessa viatura, nego torando. Porque a gente dormiu meia hora só durante uma semana. Dormindo, cansado. Aí eu olho pro Sidney e o Sidney chorando. Eu falei, você tá chorando por quê, né, cara? Eu te carreguei o campo todinho, por que você tá chorando? Daí, quando a gente chega no NPOR, já tinha uma situação do Sargento Dias, que era o fotógrafo do batalhão. Ele estava posicionado, na época não tinha esse negócio digital, era aquela máquina mesmo de filme, Kodak. Ele é posicionado, na hora que o Sidney viu que ele estava lá para tirar foto, ele deu um salto do caminhão. Olha só. Pegou um fuzil, levantou e deu um grito lá assim. E o maluco. Era a ilustração do Sidney saltando, né? Daí, a minha vontade era de matar ele, porque o cara tava dando golpe, entendeu? É o que ela falou, né? O cara tava dando golpe, o outro tava dando golpe, porque ele deu uma de coitadinho, chegou lá. Essa foto. Pra sair bem na foto, tem a foto aí, a original tá aí. A foto que o Sargento Dias fez olha só, quem que é o... Olha só a situação, olha como é que o cara chegou. Quem é o cidadão aqui, então, ó, saltando com o fuzil na mão. Olha o fuzil, esse é o cara que tava chorando, é ele. E quem vê ele parece assim, tá eu fico imaginando a sua cara, vendo a situação dessa. Eu tô lá na frente, lá na direção ali do NPOR, é o Capitão Lima, que era o nosso super-chefe. Eu sou o primeiro, eu virei as costas, que eu queria matar ele. Eu falo, não, cara, não dá pra ser. Então, esse é o conto. O conto basicamente é isso, né? Eu acho interessante, posso complementar ali. Por favor. O que marca a gente, esse aqui é um momento que ele ficou com raiva, mas hoje conta de uma forma hilárica, né? Mas ele contou um detalhezinho aqui, que assim, quando ele sabia, foi noticiado que ele ia voltar de 16 quilômetros, nesse momento é onde você separa os homens dos meninos. Exatamente. Nesse momento, eu tenho que voltar mais tantos quilômetros, não dou conta. E nesse não dá conta, abate tudo. Quando ele falou que as viaturas vieram buscar ele, foi o Deus, né? Foi o Olimpo, né? Então, nesse momento que você abate psicologicamente a pessoa, alguém reage dessa forma.
usou ele como um trampolim. Mas quando ele viu que não era assim, ele, opa, já mudou completamente. Então, ali você separa o homem do menino, aquele que tem a resiliência, aquele que não tem. E mesmo se tivesse de voltar, ele ia conseguir. Certeza que ia conseguir. Talvez o outro ia dar um trabalho para ele. Mas é aí que ele ia matar ele mesmo. A construção mental que a gente já falou aqui, né? Tudo é um treinamento. Tudo é um treinamento. Um detalhe de bastidor, Gina, o que acontece? A gente aprende na infantaria a cuidar muito dos pés. Então, é dos pés. Por quê? Porque se você não tiver com o pé legal, você não dá conta de fazer nada. Então, por exemplo, o que os instrutores faziam para a gente não esquecer? A gente levava meias reserva, que é a meia verde, padrão do exército. Então, todas as vezes que a gente podia à noite, a gente trocava a meia, secava os pés, passava pomada, porque senão dá um efeito que é enrugar o pé, chama pé de imersão. O seu pé enruga, fica parecendo pele de idoso. E aquelas dobras da sua pele no seu pé ficam como se fossem britas no seu coturno. É uma coisa impressionante. É impressionante o desconforto do seu próprio, da pele do pé. E você acaba pisando errado. Você pisa tentando aliviar e você acaba tendo calos. E esses calos, eles sangram. Então, como você está passando uma semana com o pé desse jeito, parece trivial, mas o desconforto é muito grande. Aí, para quem dormiu meia hora, todos os dias, de segunda até sexta, né? Bastante sono, comendo pouco ali, atividade física, a gente perde 3, 4, 5 quilos, 6 quilos às vezes, e com o pé muito machucado, quando o camarada chega ali, é aquilo que o Afonso falou, ali você separa os homens dos meninos. Então, o camarada, né, quando ele está ali nesse jangal, que é o jargão militar, né? Um desconforto extremo, e de repente chega essa situação da viatura, o camarada dá uma virada de chave, né? Chora, dependendo mesmo. Mas se a gente não explica esses detalhes, porque você imagina você estar aqui agora, o seu pé cheio de britas e você ter que andar 16 km sentindo esses britas no seu pé. E seu pé machucado, sangrando. Em vários lugares. Calcanhar, tornozelo, dedão, lateral. É mais bolhas e mais bolhas. Não é fácil, não. Aí a gente aprende por que tem que trocar a meia e manter o pé seco. Basicamente é isso. Manter o pé seco. Senão você não faz nada. Primeiro cuidado, né? Conta pra gente um pouquinho, assim, um resumo, pra deixar o pessoal com um pouquinho de curiosidade ou muita curiosidade. Ou muita curiosidade. Sim. Eu costumo falar que o meu conto, assim, ele demonstra um fato em si, mas uma realidade que a gente vivencia que só o Exército pode proporcionar. O Mendonça falou mesmo que quando eu voltei para a companhia, apesar de ser formado antes, ele era mais antigo que eu. Então, quer dizer, a força proporciona essas diferenças. Meu conto se passa lá na Brigada Paraquedista, onde eu fui fazer um curso de mestre salto, que é aquele que lança paraquedista. Até então, na minha turma de alunos, eu tive o privilégio de ser colega, né, aluno, junto com o tenente Milton Silves. Milton Silves foi o meu instrutor aqui em Goiânia, na semana de instrução especial, que é uma semana de altíssimo estresse, aquela coisa toda. E ele tinha recém-chegado do curso de comandos, que é um curso 10 vezes pior que o nosso curso aqui. Então ele estava careca, todo arrebentado, todo machucado, com sangue nos olhos, que é um jargão. Ele falava, vou pegar vocês. Então, aí nós já ficamos preocupados. Então, naquela semana, foi uma semana totalmente atípica para qualquer cidadão do mundo. Todo mundo preocupado. Então, nós éramos prisioneiros de guerra, fomos prisioneiros, fomos capturados, fizemos uma marcha lá de Campestre até para cá de Trindade, passando pelo meio de Trindade a pé, todo sujo. Serra de Boia, né? Serra de Boia. Ok, terminamos o curso, ele deu os parabéns para nós e tal. Fui para o curso do paraquedismo no Rio de Janeiro, e ele, após o término do curso de comandos, foi ser aluno do curso de Forças Especiais. E a gente chama a área de estágio, onde forma o paraquedista, a gente tem um local de formatura que chama os toquinhos. Então, os alunos do curso de paraquedismo, que éramos nós, entrávamos em forma ali, e o pessoal do Forças Especiais do lado. Só que todo Forças Especiais, o aluno do curso de Especiais já é paraquedista. E a gente não, estava na formação. E ali ele me viu, lembrou de mim. 02, meu número de paraquedista 02, né, de formação, né? Vem cá comigo. E aí lá nós temos uma pista de corda, que no final dela nós temos um exercício de corda e uma piscina embaixo, que a gente chama passeio do Tarzan, não, do jacaré. Que você tem que correr, bate o pé, pula na corda e tem que passar por cima da piscina. E eu fazia isso umas 3 vezes, estava muito bem Aí eu notei que ele queria que eu caísse, que ele queria que eu molhasse.
sacanagem. E toda vez que eu passava, eu começava a rir. Volta lá, não foi bom. Tinha uma resenha ali que ele Tinha. queria que acontecesse. Ele sabia que Aham. como se eu fui cria dele, né? Aham. Aí eu, numa dessas passagens, eu passei o pé dentro d'água, molhei um pé, que depois você correr, igual o Mara já falou, correr com o pé molhado é muito ruim. Aí ele esqueceu de mim. Tudo bem. Eu saí paraquedista, encontrei com ele depois na formatura, deu os parabéns. Ele continuou o curso especiais. No ano seguinte, aí eu retornei para a Brigada Paraquedista. E aí eu fui fazer o curso de mestre salto. Quando eu vou matricular no curso de mestre salto, Quem está lá? na mesma sala, quem está do lado comigo? Aí ele já era primeiro tenente, eu já era segundo tenente. Então nessa hora, por respeito, eu ainda chamava ele de senhor. Ô fulano, como é que você tá? Tudo bem. Ok, fizemos o curso juntos, saltamos juntos. Aí nós temos um lançamento, que é o do famoso Jeremias, que é citado ali. Que é um cunhete de munição, um caixote de munição cheio de areia, que pesa 60 quilos mais ou menos. Para que é isso? É onde o mestre salto aprende a lançar fardos de mercadoria, munição, alimentos, para quem quer que seja. Então, é o mestre salto que faz esse lançamento. E aí, o nosso instrutor-chefe perguntou quem era voluntário para lançar esse Jeremias, né? Eu, de pronto, sou eu. Então, vamos lá. Aí fiz o lançamento, deu tudo certo, lançando. E nós chegamos, depois nos reunimos no final, e ali todo mundo senta, escuta sua nota, é um curso, né? Marajá, você errou nisso, Canuto, você errou nisso, tal, dá a sua nota. Enfim. E aí, o Jeremias foi lançado e estava lá no meio da zona de lançamento, que é um aeroporto, longe, tudo muito longe. E aí, por ironia do Milton Silva, o nosso instrutor, eu não sabia disso, virou e falou assim, agora, quem lançou o Jeremias? Fui eu. Agora você escolhe um dos colegas para buscar o Jeremias, que eles não foram voluntários. E nesse momento eu não titubeei. Falei, agora é minha vez, né, Cadu? Do pezinho molhado. Agora é minha vez. Não, E eu não me recordo agora o número que ele era de curso. Eu falei, quero que o aluno tal vai buscar. Ah, mas aí ele fez aquela cara, ele tá de sacanagem comigo, você tá descontando tudo que eu fiz com você, então é assim mesmo. Tudo. Mas ele era tão profissional e tão ético que ele foi lá. mas vocês sabem, mas tinha uma situação acontecendo só entre vocês. Não, assim, foi uma coisa tão assim. Mas nós temos disso, Tem né? uma coisa assim, tão Você assim, pode- aleatória, assim, que existe uma sacanagem, entre aspas, entre a gente, mas no bom sentido. Sim, Não aquela no- resenha que a gente tem sim. falado aqui. Eu não senti pejorativo. E onde eu olhei pra ele olhou pra mim assim, eu falei, pode buscar. E ele foi, buscou, trouxe, andou acho que uns 500 metros com esse caixote na cabeça, que é o nosso famoso Jeremias. Além dele, você tem que recolher o paraquedas do Jeremias, Sim, aquele sim. que lança ele, traz O em cima, detalhe. traz tudo. Na ilustração. E né? chega na zona de reunião, e ali eu depositou, suado, ele era brancão, Sim. suado como tudo, o olho vermelho, ele só me deu um sorrisinho de sacanagem assim. Tá de sacanagem comigo, né? Você tá descontando. Esperou todo esse É. tempo para poder E repetir a história. aí foi tão engraçado que pegou na minha mão, me deu um abraço bem forte, né? Muito bom, Guerreiro, muito bom. Ele sempre botava você pra cima, né? Aí eu não perdi a oportunidade. Muito bom, Guerreiro. E assim, aí nós formamos, fizemos, aí ele foi seguir a carreira dele, eu voltei e tudo. E ele foi promovido. E ao sair general, foi declarado general, ele foi nomeado para comandar aqui em Goiânia, né? Infelizmente foi acamado por um câncer, veio a óbito e não teve oportunidade de comandar aqui o COPES. E o Milton era um camarada assim, que dentro do exército, em qualquer outro lugar, tem pessoas que gostam ou não gostam. Ele era um cara muito, sabe, muito sangue, ele é muito intenso o tempo todo. Enérgico, né? Não é enérgico, ele era muito intenso, ele vivia aquilo tudo. Vibrava demais, né? Demais. Ele era muito intenso. E às vezes se incomodava. Ele incomodava. Então, as pessoas às vezes não precisava de tanto, cara. Não precisava de tanto, mas ele era daquele jeito. Ou você gostava, ou você não gostava. E eu acho que eu tinha o privilégio de gostar dele. Mas assim, a relação que nós tivemos de instrutor, aluno, colega, foi maravilhosa. Então foi uma passagem assim, que até os colegas do curso, né,
General Heleno, Mourão, todos caíram morrendo de rir. Tem a foto aqui. Tá aí. E aí ficou registrado. E ficou registrado. A gente encontrou, fizemos outras missões lá junto, sempre numa relação de amizade muito boa. Então eu acho que consegui conquistar dele uma simpatia. Sim. E foi vice-versa. O legal é que, tipo assim, boa parte das histórias, o ponto final, Você quer fazer uma foto? o que fez aquela riqueza da história foi a resenha no final. Foi Foi a resenha. resenha feita no E final. detalhe, esse cunhete, digamos, é a embalagem onde a munição vem. Então o que o pessoal fazia? madeira. Para ele ficar mais pesado do que ele já era, eles enchiam de areia. Por isso que aqui é um cunhete de areia. Então, assim, uma dica do porquê que a ilustração tem areia. Era para ficar mais pesado. Aquela ideia de porque facilitar sempre pode dar, né, complicadinho. Então, hoje a pessoa compra uma coisa da Amazon, vem a caixa de papelão, né? Sim. A munição não, é uma caixa de madeira com alços de corda e ali dentro vem as caixinhas lacradas no plástico. O pessoal tira, enche de areia bem mais pesada, né, Afonso? Vixe. Parafuso de novo e põe pro PQD fazer o exercício. Facilitar pra pra quê? facilitar. É o Jeremias. Não, concordo, não tem que facilitar, não. Então, quando ele foi pegar o Jeremias, ele tem que fazer muita força. E além do Jeremias, ele tem que recolher o paraquedas, pegar aquele cunhete, ele, se não me engano, ele é um meio metro por 30, dessa altura, assim, pesado, bem pesado. Você jogar aquilo nas costas, mais um paraquedas que pesava 8, 10 quilos, eu não penso 70, 80 E quilos. para andar 500, 600 metros no meio das ZL, Tenente do céu, tem muita gente aí correndo de Jeremias. viu? correndo Jeremias. Eu tô quase correndo de muitos Jeremias. por Mas foi aí, tão viu? assim interessante porque eu nunca imaginei que isso ia acontecer. E aconteceu. Oh, coisa boa, oportunidade de A resenha foi vida, melhor né? Bem, infelizmente, por hoje nós temos que terminar. sim, Infelizmente, sim, porque se deixar esse papo aqui, Vai. Tenente Mara, já se deixar eu conversando com ele, a gente Ixi. vai até 9 horas da noite. Sim, eu sim. vou escutando história e vou embora. Vamos finalizar Vamos. esse episódio, mas já avisando para vocês, puxando aqui Tenente Marajá num compromisso, Tenente Afonso. Próxima também, quarta. Com certeza meu convidado num próximo. Sim. Tenente Canuto também, com certeza. Novos amigos, Sim. feito, com certeza. O espaço o senhor já sabe que está aberto. Vamos falar da hora e contar essas histórias, esses contos bons. Vou colocar para vocês que nos acompanharam até agora o link, tá bom, dos livros. Já havia colocado para vocês o volume 1, vou colocar o volume 2 também. Para matar as curiosidades, vou compartilhar umas fotinhas. Vai lá no Instagram, no nosso álbum que vai estar lá, tá bom? Para vocês conhecerem um pouquinho, ver umas fotos de uma galera aí que tem uma riqueza muito grandiosa, que contribuiu e contribui ainda, né, Sim, gente? sim. Nas nossas histórias de nação. Sim. Então, vou compartilhar lá com vocês, tá bom? Não se preocupe. Colocar link, contato Sim. da Ori, tá bom? Tudo bonitinho. O Tenente já falou aqui pra gente, mas a gente coloca lá telefone de contato para vocês também, conhecer os projetos, quem é a Ori em Goiânia, o que está acontecendo, Sim. quais são os projetos que estão aí acontecendo, que já foram realizados, a gente vai colocar lá para vocês conhecerem, tá bom? Quero te agradecer mais Eu uma que agradeço, vez. Volte, por A honra é toda nossa. Tenente Canuto, muito obrigado. obrigada. Eu que Volte, agradeço. conte mais histórias, tá Muito bom? obrigado. Obrigado, Com Tiana. certeza será um prazer recebê-lo aqui novamente, tá? Agradecer você em nome do Grupo MMP. Uma Imagina. satisfação. Agradecer o nosso vice-presidente do Grupo do CNOR, né? Foi o professor Marajá, que novamente surpreendeu e deu honra para a nossa turma de 95, né? Então, um abraço para todos os aspirantes da turma de 95, né? E agradecer também a Ori por essa oportunidade. Então, a todos os oficiais R2 que estão nos assistindo e que têm a vontade de caminhar conosco, que se associem. Como o próprio Marajá disse, é muito importante que a gente esteja unido até para se apoiar. Tenente Afonso, muito obrigada. Eu que agradeço. Foi ótimas Agradeço você histórias. pelo convite, pelo Imagina. papo excelente, descontraído, agradável. Ao Marajá, que é um companheiro de companhia de comando, que eu tive a honra de conhecer, muito solícito sempre. A Órico, representando a Órico. Ao Canuto, companheirão, que está aqui também tá junto. E escreveu um capítulo de um livro
também, a gente fala que a gente tem que ter um filho, plantar uma árvore e escrever um livro. Né? Então acho que. Você fez os 3? Eu já, graças a Deus, já fiz os 3. Pretendo fazer mais, se permitir. Mas eu queria deixar assim, dizer que isso daqui é uma resenha tão boa, é um patrimônio, como você falou, Sim. que a gente tenta angariar novos colegas. Eu tenho certeza que tem novas histórias e maravilhosas, tanto Canuto, Marajá, preparar o próximo conto. Então, assim, abriu-se um leque. E que esse leque seja extensivo a vários e vários colegas que estão ausentes, distantes, né, Canuto? Justamente. E que possa vir a brilhantar esse trabalho que começou já tem 2 anos, já está na 2ª edição, e tomara que venha várias e várias edições. Então a gente só tem que agradecer a família que está sempre presente, e fazer parte desse grupo é uma honra. Então é isso, pessoal. Foi ótimo, mais uma vez, aquele papo bom de ouvir, né? Ter você aí do outro lado, então, nem se conta, né? Já falei, esse bate-papo aqui é feito por quem tá aqui e por você que tá aí, porque eu tenho certeza que você participa dessa conversa, né? Escuta, comenta, como se estivesse por aqui. Espero vocês no próximo episódio, espero vocês também, tenentes, em um próximo episódio. Vamos contar mais resenha, vamos contar um pouquinho mais dos bastidores para esse pessoal conhecer melhor quem é a Ori. Espero vocês no próximo episódio. Fiquem bem, que a família esteja bem, tá bom? E um beijo. Siga a gente lá no Instagram, tá bom? Não esquece, Juntos Pode Mais. Se inscreve no canal, comenta aqui e eu espero vocês na próxima. Fiquem bem, um beijo, até a próxima. Até, um abração. Muito obrigado, gente.